Oi pessoal, hoje é dia de vídeo tira dúvidas, então eu gosto de pegar assim as dúvidas que vocês me perguntam e assim tem muita dúvida assim que converge, né? Então eu pego um assunto e falo para vocês. Agora me diz uma coisa, olha só, as pessoas me falam muito e me perguntam muito. Helena, como conseguir o apoio da minha família para o meu empreendimento, para que minha família perceba que eu estou empreendendo, que eu estou trabalhando, porque muitas mulheres empreendedoras trabalham em casa. E eu sei que se pra gente, né? Eu também trabalho em casa, meu escritório é em casa. Então, assim, se muitas mulheres trabalham no regime de home office, e a gente mesmo já tem muita dificuldade de separar a nossa vida pessoal da nossa vida familiar. Eu até tenho um e-book sobre isso, dá uma olhadinha lá no meu feed. Imagina quem está convivendo com a gente, tá? Agora, sem dúvida nenhuma, gente, o apoio da família é muito importante. Família aí vai marido, companheiro, os filhos, muitas vezes quem é mais nova ainda mora com os pais. O apoio dessa família, o apoio da família mais próxima, pode ser uma avó, enfim, com quem você conviva dentro de casa, ele é muito importante, ele faz muita diferença. E eu brinco, né, que a família é para o bem e para o mal, né? Porque tem muita gente que não compreende que você está empreendendo, que você tem uma empresa e que você precisa trabalhar, certo? Então, além de você ter que se organizar a sua gestão do tempo, você tem que também comunicar isso para as outras pessoas. Então, o que eu falo assim, primeiro que você tem que fazer é você realmente se sentir uma empresária, porque tem muitas mulheres que empreendem e não se sentem uma empresária. Então, a primeira coisa é você parar e pensar. Se você trabalha, mesmo que o que você ganhe hoje ainda não seja suficiente para você dizer, não, hoje eu só vivo do meu negócio, você já está empreendendo. Então, você já é uma empresária. Ou se seu negócio já está indo muito bem, se seu negócio está crescendo, ou sua empresa está crescendo, você é uma empresária. Então, a primeira coisa é a gente se empoderar, né? A gente perceber que nós somos empresárias, cada uma de nós é empresária. E depois é muito importante buscar o apoio da família, assim, ou pelo menos a compreensão. Eu já fiz uns vídeos aqui com relação a como você administrar, né, o trabalhar em casa, mas isso não acontece só com quem trabalha em casa. Uma empreendedora que trabalha, que a empresa fique fora de casa, né, também pode ter esse mesmo problema. Né, gente? Às vezes, se essa sociedade da gente já tem dificuldade para compreender mulher trabalhando, por incrível que pareça, tem, viu, gente? Imagina quando você tem que dividir você, casa, trabalho, empresa, vida pessoal, né? Então, esse apoio é muito importante, tá? E como é que a gente consegue esse apoio? É claro que numa conversa é muito importante, a conversa faz diferença, né? Nada como, primeiro, você perceber que você é uma empresária e aí você conversar com a tua família, né, com a família mais próxima, pode ser marido, pode ser filho, os pais, enfim, de que você está empreendendo, tá? Agora, eu trouxe alguns exemplos aqui, eu até anotei uns exemplos bem interessantes da vida real, né? Porque muitas vezes só conversar não funciona. Eu tenho um exemplo aqui de uma empreendedora que me segue, eu não vou falar o nome dela, tá? Mas que é o seguinte, ela trabalha em casa, tá? Ela tem uma confecção e ela trabalha em casa. E aí o marido estava sempre falando, essas coisinhas que você faz, né? Esse dinheirinho que você faz. Por quê? O marido ganha um salário, então chega num dia, ele tá com o salário na conta, e o dinheiro de quem é empresário, o dinheiro vai entrando, né? Entra um dia, depois entra daqui a 2 dias, depois entra, né? O dinheiro, ele não tem um dia fixo para entrar e muito menos o valor, tá? Então era sempre aquela coisinha que você faz, aquele dinheirinho que você ganha, tá? Só que o salário do marido não durava o mês inteiro, né, gente? Porque vamos combinar que mesmo que o salário dure o mês inteiro, no final do mês as pessoas que recebem salário já estão esticando o salário. Então o que ela fez? Ela começou a anotar aquele dinheiro que entrava, o que ela trazia para casa com aquele dinheiro, com aquela coisinha, né? Então ela começou a anotar. Foi no supermercado, é um pão, é uma roupa das crianças, é uma meia que rasgou da mais nova, enfim, ela começou a anotar. E aí, quando ela colocou tudo no papel, ela percebeu que aquelas coisinhas pagavam metade, gente, eu tô falando, metade dos gastos da casa. E aí ela levou a lista, né, daquelas coisinhas pro marido, botou em cima da mesa e falou, olha aqui, é porque você não percebe, mas tem N coisas que eu faço aqui em casa e, na verdade, a gente divide
as despesas, mesmo que não seja 50%. Então, ela me disse que isso deu um upgrade lá o marido deixou de chamar as coisinhas, a empresa dela de coisinhas, tá? Então, isso é muito importante, tá? Sempre que eu falo para dialogar, a gente dialoga conversando, né? Então, isso é muito importante também, porque a gente sabe que existem todos os tipos de relacionamento, né? Então, assim, é sempre bom a gente conversar, bater um papo e mostrar. Eu trouxe um outro exemplo também, que eu acho muito interessante, de uma empreendedora que me relatou que a empresa dela, ela começou a empreender, começou a entrar um dinheiro, mesmo que não seja aquele dinheiro, ela ainda está no início, mas ela já conseguiu comprar o piso da casa dela e o próprio marido instalou. Então, assim, você vê que interessante. Agora, eu tenho um caso maravilhoso, que eu até posso falar de quem que é da Michelle, tá? Do Guloseimas da Michelle, em que o marido dela apoia tanto, sabe? Que ele faz os cursos com ela, e eu fiz uma live, foi ontem que eu fiz uma live, e surgiram perguntas da Michelle lá na live, né? E sobre a live, sobre negócios, ela tem uma empresa de gastronomia. E depois eu fui respondendo as perguntas, falando, Michelle, ela fez umas perguntas muito interessantes que colaboraram muito com a live. E aí depois que a live terminou, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp falando, olha, quem estava falando não era eu, era o meu marido, porque ela estava botando a filha para dormir e o marido foi assistir a live e o marido apoia tanto ela que ele fez perguntas super pertinentes, quer dizer, ele acompanha, ele tem o emprego dele, mas ele acompanha a trajetória dela e ele fez umas perguntas sobre negócios, né, do Guloseimas da Michelle, que eu achei que fosse Michelle, entendeu? Então, eu achei isso super interessante, buscar esse apoio, né? Os homens, às vezes, têm algumas barreiras para compreender que o trabalho da mulher é trabalho também, né? E a gente sabe que isso é uma questão da sociedade. Eu que trabalho muito com esse aspecto de gênero dentro das empresas, gênero como empresária e também empregada dentro das empresas, eu sei o quanto alguns homens têm resistência para compreender, né? Mas por isso que eu digo que tudo começa com você. Você se sentindo uma empresária, você tendo certeza que seu negócio pode estar começando, seu negócio pode estar vendendo muito, pode estar vendendo pouco, seu negócio... não importa, você pode ser uma grande empresária ou uma empresária iniciante, tá? Você é uma empresária, porque você está empreendendo, tá? Quando a gente empreende, a gente tem que perceber que tudo começa na gente, na maneira como a gente se coloca, tá? E aí é importantíssimo a gente conseguir o apoio da família, importantíssimo a gente conversar, e quando só a conversa, né? A conversa ajuda muito, mas mostrar também os números, tá? Porque uma coisa é o dinheiro que entra no salário, que tem um dia fixo para entrar e entra aquele valor cheio. Outra coisa é a empresa que vai entrando o valor um pouquinho de cada vez, né? Às vezes nem sempre entra um valor grande de uma vez só. Então, essa é a resposta que eu queria, é uma dúvida que muitas mulheres têm, que assim, perguntam o que fazer, tá? Então, vamos lá, se empodera, conversa e mostra os números, tá? E mostra os números. Helena, eu tô começando, não importa, já tá entrando algum dinheiro. Tá ok? Então, é isso aí. Até a próxima sessão de dúvidas. E vocês mesmos vão respondendo. Vou colocando aqui dúvidas que vocês têm, tá bom? Um beijão.